seja bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso 27º Congresso Internacional Unidas, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E estamos aqui no nosso estúdio para conversar com os nossos entrevistados sobre o tema inovação e impulsionando o propósito das autogestões. A gente vai ter uma conversa agora com o Leonaldo Silva, que é o gerente de acesso, advocacy e relações governamentais da EMS, que é uma indústria farmacêutica nacional. E eu quero abrir essa conversa, Leonaldo, te fazendo a seguinte pergunta. Esse aqui é um congresso que reúne operadoras de autogestão em saúde e, obviamente, outros atores da saúde suplementar. E em muitos momentos, especialmente do debate público, se coloca de um lado as operadoras de saúde, de outro a indústria farmacêutica. Esse antagonismo existe? Se sim, como se quebra ele? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Núbia. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui batendo esse papo, trocando essa ideia. E eu fico muito feliz que a indústria farmacêutica ela comece a ter um lugar de voz. Porque muitas vezes, como você bem falou, o antagonismo ele acaba existindo, mas por uma culpa nossa mesmo. A própria indústria farmacêutica, ao longo dos anos, ela acabou fomentando um ambiente hostil perante os personagens, sobretudo na saúde suplementar. A saúde suplementar vem passando por grandes transformações, sobretudo quando nós tivemos aquela mudança do rol, que era atualizado a cada 2 anos, e hoje, a qualquer tempo, a qualquer momento, alguém pode ir lá e fazer uma submissão de uma tecnologia. Mas trazendo um pouquinho da questão do antagonismo. Não necessariamente a indústria farmacêutica e as operadoras de saúde precisam estar num ambiente hostil, ou que o antagonismo seja, de fato, utilizado na etimologia do ser da palavra. Mas a indústria farmacêutica, sobretudo a que eu represento, que é uma indústria farmacêutica nacional, nós temos transitado, permeado muito no objetivo de abrir as portas para conversar, negociar e fazer com que essa refratariedade que ainda exista à indústria farmacêutica, que ela comece a ser minimizada. Hoje, quando nós falamos de indústria farmacêutica, eu vou dividir aqui em 2 cenários. Nós somos uma só, mas a indústria farmacêutica multinacional, que muitas vezes vem trazendo investimento de fora para o país, e a indústria farmacêutica nacional, que nós fazemos um investimento no Brasil, mas também pensando lá fora. Respondendo agora a tua pergunta, eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar a indústria farmacêutica também como um personagem que investe em pesquisa, em desenvolvimento, que também busca colocar os seus valores enquanto capital intelectual, enquanto estrutura dentro do país, para poder fazer com que a gente possa abrir essas portas junto aos personagens da saúde suplementar. Então, é importante que a gente sempre pense no seguinte aspecto. A indústria farmacêutica, ela de fato está sendo convidada para conversar e que a saúde suplementar e as operadoras tragam quais são as suas dores para que a gente possa de fato entrar, discutir e não só falar, mas agir a respeito daquelas estratégias que podem ser benéficas quando a gente pensa na sustentabilidade da saúde suplementar, mas sobretudo do país. Não, isso é super interessante, porque até acompanhando o setor há muitos anos, eu sei que existe toda uma discussão, né, sobre a sustentabilidade. O próprio escritório M3BS Advogados, que é o patrocinador do nosso podcast, um dos propósitos é exatamente essa discussão de como é que a gente junta todo mundo, porque no final todo mundo quer oferecer a mesma coisa, um tratamento de saúde de qualidade, reduzir ao máximo as doenças, enfim, prolongar a vida das pessoas no máximo possível, trazendo qualidade, né? Para você, qual que é a importância de fóruns como esse em que você tem reunido, né, os principais agentes da saúde suplementar e vocês como indústria, especialmente como indústria nacional, que já é um grande desafio ser indústria, produzir, inovar, investir em pesquisa, em P&D no Brasil, a gente sabe o quanto é complexo, estar aqui, sentar na mesma mesa e falar como é que a gente chega num denominador comum, né? Queria um pouquinho da sua visão sobre isso. Eu relembro os anos 99, 2000, por exemplo, pensando no cenário brasileiro, quando nós fomos pioneiros na questão dos medicamentos genéricos, por exemplo. Foi um grande desafio. Então, não só a saúde suplementar, mas o próprio SUS, por mais que tenha sido pioneiro na provocação, na proposta desse cenário, ainda haviam algumas dúvidas. Porém, hoje a gente olha que o mercado nacional ele começa a ganhar cada vez mais força, não só desse ponto de vista, mas do ponto de vista dos investimentos que são feitos aqui. E aí, quando você coloca
é uma oportunidade estar aqui na Unidas. A indústria farmacêutica, ela sempre trabalha como um patrocinador, um apoiador, a gente bota a nossa marca, gera algumas discussões, mas será que não está na hora de os personagens da saúde suplementar abrir uma pequena porta que seja, para que a gente possa também ter um lugar de fala, para que nós possamos também levar o nosso pensamento de como nós podemos gerar esse nível de discussão, porque uma coisa, eu tenho uma colega que ela fala muito isso, não fale de nós, fale com a gente. Então venha falar conosco. Então, se nesse momento que ao invés de falar da indústria, chamar a indústria para conversar, mas na sua essência, na sua forma mais genuína. Então assim, diálogo mesmo, eu vou né? chamar você, tá bom, eu vou chamar, mas em que momento, e você realmente ouviu aquilo que nós tínhamos de dores, porque assim, por mais que a gente queira investir no nosso... colocar à disposição o nosso capital intelectual, nós queiramos fazer com que a saúde seja de fato uma discussão de valor e não de preço. Sim. Mas será que nós fomos ouvidos de forma genuína? No fringir das contas, todo mundo precisa ter a sua sustentabilidade financeira, claro, econômica, enfim. Então, não só a saúde suplementar, mas a indústria também precisa ter a sua sustentabilidade financeira. E tem um ponto importante aqui, que a pandemia trouxe muito claro, o quanto é importante, a gente ter uma indústria, né, e a gente ter um ecossistema interno dentro do país capaz de suprir as necessidades quando você tem uma quebra de uma cadeia global de suprimentos, como ocorreu no episódio da pandemia. Até recentemente o próprio Estado brasileiro criou agora uma política dedicada ao setor industrial para fortalecer o complexo industrial de saúde no país. Então, assim, considerando isso, que todos vivemos numa relação de interdependência, o que você imagina de quanto esse diálogo deve evoluir, ou quanto vocês acham que podem conquistar de espaço para participarem de maneira efetiva desse diálogo dentro do ecossistema de saúde em 2025? Você trouxe um ponto extremamente relevante. Quando a gente olha os programas do governo atualmente, né, e você falou do Complexo Econômico e Industrial da Saúde e vários outros investimentos, quando a gente olha inclusive o próprio PAC, que está previsto aí para o investimento em saúde, eu não posso falar da saúde brasileira separando sempre saúde suplementar de SUS. Sim. Nós temos aproximadamente 9,8% do PIB sendo investido em saúde. Aí perpassa pelos investimentos que eu tenho pelo governo do SUS, mas também o out of pocket, os investimentos que as próprias operadoras fazem e a gente, o próprio beneficiário enquanto operadora de saúde. Quando eu olho todo esse cenário e a valorização que a gente pode ter de oportunidade, eu imagino que a indústria ela não pode mais ser hostilizada, ela não pode mais ter um cenário onde, eu vou pegar a indústria farmacêutica, ela é a culpada de todos os meus problemas. Eu não posso falar mais, eu não posso mais ter esse discurso. Nós temos, sim, uma oportunidade de discutir. Eu acho que nós nunca tivemos, e talvez até sim, mas historicamente, uma abertura tão grande entre os personagens, decisores, influenciadores, eles estivessem tão próximos uns dos outros. E abertos, né? Então, o que a gente precisa agora eu falo, mas eu não ajo. Vamos agir, vamos nos dar as mãos, porque na realidade, no frigir dos ovos, eu sou usuário do sistema de saúde, você é usuário, mundo, né? Meus filhos são usuários do sistema de saúde, então todo mundo quer que dê certo. Então, para que a sustentabilidade ela possa acontecer de forma verdadeira e efetiva, a gente tem que conversar, mas a gente também tem que agir. Agora, nós temos, foi falado várias vezes, nós temos uma bala de prata para entender qual é o melhor caminho? Não. Mas a gente pode sentar, conversar, discutir, encontrar quais são os principais termos, respeitarmos esses termos, e se der dor em alguém, peraí, vem cá, não está dando certo, vamos sentar de novo para poder arrumar a casa. Mas que a gente saia do âmbito só do tu faz isso, eu faço aquilo, eu não te aceito, eu te aceito. Não, vamos sentar de fato, discutir e fazer com que a coisa possa acontecer. E aí eu acho que esse é o caminho. Diálogo, mas diálogo com ação. É aquele famoso ditado, né? Assim, no plano das ideias tudo é lindo, mas se não sai do papel, perfeito, nada acontece. Bom, Ronaldo, isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Volte sempre, porque esse diálogo é
fundamental para a gente efetivamente levar saúde para todos com a melhor qualidade possível. Eu que agradeço ao M3BS, a você por todos, e mais uma vez parabéns aos organizadores do Unidas, e espero que a gente possa ter cada vez mais esse momento de discussão e diálogo. Obrigado e parabéns. Perfeito, e eu agradeço a você que está acompanhando essa terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso 27º Congresso Internacional Unidas, direto de Florianópolis. Muito obrigada e até o próximo vídeo.